dia a você, bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Este é o Momento Me Faz Bem, cujo objetivo é sempre compartilhar informação sobre importantes temas de saúde e bem-estar. Aqui estamos todo mês junto aos especialistas para esclarecer diversos temas relacionados à saúde. Hoje temos um tema muito importante. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer estima que o Brasil deve registrar cerca de 700 mil novos casos de câncer por ano até 2025, ou seja, mais de 2 milhões de casos da doença no período. A evolução da doença é silenciosa e muitos homens não apresentam sintomas. Por isso, a campanha Novembro Azul é mais um alerta para diagnóstico e tratamento, levando assim, obviamente, informações sobre o grupo de risco, quando devem procurar o médico e quais problemas podem acometê-los. E para conversarmos sobre esse assunto que é tão importante, eu estou aqui já junto com o Dr. Dimas Melão, urologista do Hospital Adventista de Manaus. Dr. Dimas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Momento Me Faz Bem. Ana, bom dia. Queria agradecer primeiramente mais uma vez o convite, né? Poder estar aqui com vocês, esse bate-papo, falar sobre a saúde do homem, que é um tema tão importante, né? Regado aí de preconceitos, de ansiedades por parte da população masculina, e acho que a informação ela é fundamental para a gente tentar quebrar essas barreiras e conscientizar a população da importância dos exames, né? Exatamente. Quando a gente já fala Novembro Azul, hoje em dia já todo mundo fala já sabemos do que é. Mas a pergunta sempre é, você está realmente fazendo isso que o doutor falou, esses exames, esse check-up e tal? Doutor, precisamos de fazer uma diferença, né? Já para começar com o tema, o que é próstata e o que é o câncer de próstata? Bom, a próstata é uma pequena glândula, né, o tamanho normal dela é o tamanho de uma azeitona, e ela tem uma função reprodutiva, né? Ela produz parte do sêmen, parte do esperma masculino, e tem uma função primordial para a fertilidade do homem, né? E por ela envolver a uretra, que é o canal do xixi, ela tem também um impacto na parte urinária, principalmente nos homens mais idosos, né? Porque a próstata ela tende a crescer com o passar do tempo, a gente vai conversar aqui nesse bate-papo, e acaba impactando, às vezes, na parte urinária. Mas a sua função primordial é na parte reprodutiva, né? E o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é um crescimento desordenado, né, de células da próstata, rápido e desordenado, e com potencial de se espalhar por outras regiões do corpo, né, ou à distância, ou mesmo próximo à próstata, órgãos próximos à próstata. Então, esse crescimento desordenado, ele traz inúmeras consequências, né, para a saúde do homem. Então, é importante a gente ter essa consciência, fazer o tratamento no momento adequado. Existem alguns fatores de risco para o caso de próstata, o que acelera, por assim dizer, a doença? Bom, os principais fatores de risco, né, que fazem com que a gente inicie o rastreamento mais precoce desses homens são aqueles da raça negra. Nós sabemos que o homem afrodescendente ele tem o câncer de próstata de início mais precoce e normalmente mais agressivo. Então, essa população ela precisa ser avaliada com mais cuidado. O homem que tem o histórico familiar do câncer de próstata, ele também tem um risco maior. Quanto mais parentes de primeiro grau que têm o tumor, maior o risco desse homem também desenvolver o câncer de próstata, né? Não necessariamente eu tenho um parente, eu vou desenvolver, mas o risco, né, estatisticamente, ele é maior. E hoje também nós sabemos que o obeso, né, a obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças e não deixa de ser também um fator de risco para o câncer de próstata. O homem que é obeso, que está acima do peso, ele tende a ter tumores de próstata também mais agressivos, com desfechos piores após o tratamento. Então, essa população, o obeso, o negro e o que tem histórico familiar do câncer são os principais fatores de risco e que fazem com que nós tenhamos uma atenção mais importante, mais intensa com essa população. Existe, além, você comentou sim, do câncer se espalhar. Chega a se espalhar a outros órgãos incluso? Sim, os principais locais, né, de disseminação do câncer de próstata é para a parte óssea, né, linfonodos da cadeia pélvica, e os tumores mais avançados podem ir para o fígado, para o cérebro, mas os principais locais, os primeiros onde se dissemina são para linfonodos e os ossos.
Você estava falando uma coisa importante em relação aos fatores de risco. Agora, qualquer pessoa que possa estar nos assistindo, adolescente, jovem, até uma pessoa já adulta, inclusive o adulto, um idoso, pode até se perguntar, meu pai teve câncer de próstata, eu também vou ter? Então, isso é importante, né? Quando tem esse histórico familiar, existe um risco maior. Não necessariamente vai desenvolver o tumor da próstata, mas esse homem que tem um pai, um avô, um irmão que tem o câncer de próstata, ele precisa ficar mais atento. Ele precisa fazer o seu rastreamento, iniciar mais precocemente, né? Como nós vamos conversar aqui no decorrer desse bate-papo. Mas não necessariamente ele vai ter o tumor, né? Mas nós sabemos que o homem que tem um parente de primeiro grau com o tumor, ele aumenta 2 vezes o risco em relação à população geral. Aquele que tem 2 parentes aumenta em 5 vezes. Aquele que tem 3 aumenta em 11. Então é um aumento exponencial. Quanto mais parentes em primeiro grau o homem tenha com câncer de próstata, maior o risco de ele desenvolver a doença. Nós temos aí pacientes que a família toda, todos os homens da família têm tumor de próstata, né? E alguns às vezes começam até antes do recomendado o seu check-up, porque sabe que o risco dele desenvolver realmente é muito grande, né? Com certeza, com certeza. E é muito importante sempre falar a respeito, não só no mês de novembro, mas especificamente no mês de novembro, né, um mês especificamente para essa campanha. E falando de coisas assim bem específicas, eu quero colocar aqui, já junto com a equipe de produção, as redes sociais do Dr. Dimas, onde você pode ter mais dicas e muitas mais informações, né, doutor? Isso, lá pode, na passeada por lá, sempre vai ter alguma dica, não só sobre câncer de próstata, mas urologia e saúde do homem de forma geral, a gente tenta passar alguma coisinha por lá. Com certeza, porque abarca o tema da saúde como um todo. Essas pessoas que tiveram ou que têm um familiar de primeiro ou segundo grau que teve o câncer de próstata, tendo um estilo de vida saudável, dá para deixar um pouco o câncer um pouquinho mais de lado, dá? O que nós sabemos hoje, né? Nós não temos grandes formas preventivas em relação ao câncer de próstata, né? Não temos medicamentos que sejam eficazes na prevenção do câncer da próstata. O que nós sabemos hoje é que o homem que tem hábitos de vida saudáveis e faz exercício físico regularmente, ele tem uma incidência um pouco menor e, de forma geral, ele tende a ter o tumor de forma mais tardia. E quando ele precisa do tratamento, por ele ter hábito saudável, ter uma vida, né, uma saúde mais estável, ele tende a ter um melhor resultado também com os tratamentos. Então, a atividade física ela é boa para o organismo como um todo, né? Claro, para todos, não só para o homem. Em todas as idades. É verdade. Agora, doutor, tem alguns alertas, talvez, que a pessoa possa observar e possa se perguntar, eu estou urinando mal, ou a minha próstata está aumentada, isso significa que eu estou com câncer? Isso é importante, né? Essa pergunta é muito importante porque nós temos 2 situações, né? Uhum. Nós temos o aumento prostático, a hiperplasia prostática benigna, que é um aumento que a próstata vai apresentar no decorrer da vida do homem, principalmente após os 40 anos, e temos o câncer de próstata. O que normalmente causa sintoma urinário no homem é esse aumento benigno, né? O câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele não costuma causar sintomas. Por isso, é a nossa preocupação de ter sempre esse alerta de que o homem precisa fazer o seu check-up, né? Porque é uma doença silenciosa, que quando diagnosticada nas suas fases iniciais, os tratamentos são mais efetivos, mais eficazes. O aumento prostático benigno é o que causa normalmente essa dificuldade para urinar, né? Então, quando a próstata cresce, nem todo homem que tem a próstata aumentada vai urinar mal, né? Mas nós sabemos que aquele homem que tem uma próstata aumentada tem uma maior tendência a ter sintomas urinários, um jato mais fraco, necessidade de fazer esforço para que a urina saia, aquela sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, o aumento da frequência urinária, acorda à noite muitas vezes, aquela urgência da vontade, precisa correr, né? São alguns sintomas associados, né? Às vezes chega ao banheiro e não consegue começar a urinar, demora para iniciar a urinar. Então, esses sintomas são associados à hiperplasia, né? Ao aumento benigno da próstata, e que não tem nenhuma relação com câncer, né? O câncer pode dar sintoma? Pode, mas geralmente em estágios mais avançados. Então, nós temos que diferenciar sempre essas 2 situações, o câncer de próstata e o aumento benigno, e elas podem coexistir, né? O mesmo homem pode ter a hiperplasia
e desenvolver um tumor na próstata, um câncer de próstata. Então, sempre na nossa abordagem, nós temos que focar essas duas situações, rastrear o tumor que é silencioso e tratar, né, essa hiperplasia quando necessário, para que o homem tenha uma melhor qualidade de vida. Porque o principal desses sintomas urinários é atrapalhar a qualidade de vida, né? Aquele homem que tem que fazer esforço para urinar, toda hora vai ao banheiro, ele não consegue dormir de forma adequada. Então, a gente tem que sempre ter o foco nas duas situações e que é importante lembrar, elas não têm relação uma com a outra. Então, o homem pode ter câncer de próstata, uma próstata miudinha, e pode ter uma próstata gigante e não ter câncer de próstata. Então, são coisas distintas que a gente tem que diferenciar na nossa avaliação. E você falou uma coisa muito importante, que sempre que chega a campanha de Novembro Azul, os médicos, todo o corpo de saúde como um todo sempre bate nessa tecla. Após os 40 anos, por favor, tem que fazer a rotina de fazer os exames. Isso. Então, é importante, né? Já desde a da adolescência, da juventude, é importante fazer alguns exames de vez em quando, né? Claro. Não esperar os 40. Mas após os 40, é que quando começam a surgir as doenças, né? Hipertensão, diabetes, né? Os problemas da próstata, é importante que seja feito uma avaliação pelo menos uma vez ao ano, né? Algumas situações precisam ser encurtado o intervalo, mas, de maneira geral, uma vez ao ano, né? Então, o que hoje a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, né? Após os 40, começar a fazer pelo menos os exames de sangue, né? E o rastreamento mesmo para o câncer de próstata, toque e PSA, a partir dos 50 anos. Né? E os homens que têm aqueles fatores de risco que nós conversamos, o negro, histórico familiar positivo para o tumor de próstata e o obeso, a recomendação é que comece a partir dos 45. Tá? Mas a partir dos 40 já é importante iniciar essa avaliação, até porque a próstata começa a crescer a partir dos 40. Certo. Muitas vezes o homem não percebe que está tendo problemas relacionados a esse aumento da próstata. E a gente vai identificar na nossa avaliação, já começa a ter alguma repercussão em outros órgãos e que o homem muitas vezes não percebe, porque é algo lento, gradativo. Então, muitas vezes ele não percebe essa alteração. Certo. Doutor, agora, após o diagnóstico de câncer de próstata, qual é o caminho para o tratamento? Quando é feito o diagnóstico do câncer de próstata, o que é importante? Como todo tumor, a gente tem uma coisa que a gente chama de estadiamento, né? Nós fazemos alguns exames para avaliar qual a extensão desse tumor. Está só localizado na próstata, já disseminou para algum outro órgão? Então, esse estadiamento ele é fundamental para definirmos qual o melhor tratamento para cada caso. Então, alguns exames são necessários, aí o tratamento ele tem que ser individualizado, de acordo com a idade, com a condição clínica, com o desejo do paciente, né? Hoje o tratamento ele é bem variado, então a gente tem que avaliar tudo isso. E as chances de cura, quais são? Então, quando o homem tem o diagnóstico feito de forma precoce, né, o tumor localizado, a taxa de cura ultrapassa os 90%. Então, é importante que é uma doença silenciosa e com uma grande taxa de cura. Agora, quando a doença já é diagnosticada em estágios mais avançados, né, já com metástases, a taxa de cura já diminui muito, né? A gente praticamente não fala mais em cura, nós falamos praticamente em controle da doença. Hoje as drogas melhoraram muito, então nós temos resultados muito bons, mas não falamos em cura, apenas em controle. Agora a doença localizada, não. A doença localizada temos taxas de cura bem elevadas e por isso a importância de a gente fazer esse diagnóstico precoce. Por isso que vamos falar da forma de prevenção novamente, doutor. Pode colocar a lista aí de todas as formas que podemos prevenir. Primeiramente, um hábito de vida saudável, como a gente falou, né? Então, atividade física, uma dieta balanceada, diminuir a quantidade de gordura na dieta, não é bom só para o coração, é bom para a próstata, né? A gente sempre brinca, o que é bom para o coração é bom para a próstata. Então, um hábito de vida saudável é o primeiro passo, né? Como eu falei, medicamentos para prevenção, suplementos, foram feitos vários estudos, não temos grandes resultados com isso, né? Então, o que tem realmente de efetivo para prevenção é a atividade física, para nós postergarmos o diagnóstico, termos diagnóstico de doenças mais brandas, né? E o que é importante? O que a gente chama de prevenção secundária, né? Que é fazer essa prevenção, que é o diagnóstico precoce, que é o rastreamento da doença. Por ser uma doença assintomática, uma doença silenciosa nas suas fases iniciais, então o rastreamento com toque da próstata e o PSA, que é a dosagem sanguínea de uma substância produzida pela próstata, ela deve ser feita anualmente, a partir dos 50 anos para todos os homens e aqueles com os fatores de risco, negro, obeso, histórico familiar positivo a partir dos 45.
Então, esse é o rastreamento que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Eventualmente, a gente pode mudar um pouquinho, antecipar ou adiar um pouco, de acordo com o perfil de cada paciente, mas, de maneira geral, esses são os cuidados. Então, um hábito de vida saudável, como eu falei, é o mais importante como forma primária aí de prevenção para todas as doenças, né? Inclusive para o aumento benigno da próstata. Sabemos que os homens que estão acima do peso, têm hipertensão, colesterol alto, diabetes, eles têm mais problemas de aumento do tamanho da próstata. Então, é importante ter esse cuidado para a saúde como um todo, né? Doutor, aqui detrás das câmeras a gente estava conversando um pouquinho da importância, né, dessa conscientização na questão da prevenção em si. Mas eu queria deixar essa última mensagem para você fazer para todo esse público masculino que está assistindo a gente, para poder deixar o preconceito de lado, que ainda já diminuiu bastante, era isso que a gente estava comentando atrás das câmeras. Mas qual é essa sua última mensagem para esse público? Que essa mensagem está direcionada para eles. Então, assim, é uma doença silenciosa, né? Então, é importante deixar o preconceito de lado, né? O que ainda impacta muito é o medo de fazer o exame do toque retal. O toque retal é um exame rápido, são poucos segundos, ele é indolor, né? Então, e é um exame que pode fazer um diagnóstico de uma doença de fase inicial com uma chance de trazer uma chance de cura para esse homem. Então, não deixe o preconceito atrapalhar a sua saúde. Importante anualmente fazer o seu check-up, principalmente após aí os 40 anos, né? Porque todas as doenças, não só o câncer da próstata, mas hipertensão, diabetes, várias doenças, quando diagnosticadas em fases iniciais, o tratamento é muito mais eficaz, é muito mais efetivo, né? Muito menos oneroso. Então, isso tudo é importante. Então, deixe o preconceito de lado, né? Incentive o seu pai, seu avô. Então, né? Para as mulheres também, incentive os seus familiares. Precisa fazer o exame, porque é o que vai nos trazer essa chance de cura, né, de uma doença que ela é silenciosa. E que pode receber essa cura previamente diagnosticada. Isso, que tem chance de cura, né? Uma doença que ela tem uma taxa de cura muito alta. Então, isso é mais importante ter isso em mente. Vou fazer um exame para curar uma possível doença, se ela for identificada. Doutor Dimas, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite. Estar batendo esse papo com vocês, é sempre um prazer estar aqui, poder trazer informação para a população adventista, para os pacientes do Hospital Adventista. Então, tudo isso é importante para a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. E obrigada a você também que acompanha mês a mês esse Momento Me Faz Bem. A gente se encontra mês que vem.